Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, tá? Sessão de número 185. Tá? 5 perguntinhas bem interessantes, né? Algumas técnicas que a gente responde aqui num vídeo curto para vocês terem uma ideia, tá? Sobre a questão, tá certo? Fica até o final, o vídeo tá bem bacana, ok? Primeira pergunta encaminhada pelo Pisa, né? Ele me pergunta por que ele não consegue sementes de Hananirá. Bom, eu falei muito sobre o nirá. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se vocês não conhecem, o nirá é uma planta condimentar muito bacana, né? Na verdade, eu acho que todo asiático tem como condimento, né? E consome ela até como salada, tá? O pessoal tem consumido, tá? Em sopa, em salada, em tudo, né? E o Hananirá é uma das variedades do nirá, tá? Na qual o pessoal consome mais, tá? O pendão floral, ok? Então, devido digamos assim, o sabor, né? A textura desse produto, muito bacana por sinal, tá? Muita gente tem me procurado a semente, onde compra as sementes do Hananirá, tá? Eu conversei com alguns fornecedores, até importadores dessa semente, né? Ela está com problema de importação, principalmente junto ao Ministério da Agricultura, tá? Então a gente não vai encontrar essa semente com facilidade, tá certo? O que a gente tem visto algumas pessoas dividindo essas plantas, tá? E cedendo essa planta para outras pessoas, mas semente, tá? Por muito tempo eu não vejo essa semente no mercado. Bom, mas o nirá a gente encontra, tá? Eu vou deixar aqui no descritivo, você pode encontrar, pode comprar sementes sem problema nenhum, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pelo Rubens, tá? Ele é do Paraná, tá? Ele me pergunta se pode e é permitido a mistura do coach mais o adubo químico, né? O adubo químico, se for o adubo químico tradicional, Rubens, o tal do NPK naquelas bolinhas, né? Naquelas adubos tradicionais de cor vermelho, as bolinhas de coloração vermelho, cinzentado, esbranquiçado, eu não acho interessante porque elas são adubos para campo e não para vaso, tá? Se for adubo, digamos assim, líquido, né, não teria problema nenhum, mas o coach já faz esse trabalho, então não tem por que você aplicar o coach, que é um adubo químico, mais um outro adubo químico, tá certo? Eu já respondi uma pergunta aqui do coach mais o adubo foliar. Eu acho que nesse caso não teria tanto problema, mas o coach mais um adubo químico, eu não vejo muito sentido nessa aplicação, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos sobre essas questões, tá, Rubens? Mas eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses vídeos, né? Sobre adubos e tipos de adubo. Bacana, obrigado pela sua pergunta, viu? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos,
tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A terceira pergunta, muito interessante, tá? Encaminhado pela Cláudia, de Minas Gerais, tá? Ela pergunta qual seria, em média, a acidez de substratos que tem a base a casca de pinos, tá? Uma pergunta muito técnica, muito interessante, tá? Eu publiquei isso no nosso livro, tá? Tem uma variação muito grande. Por quê? Porque a casca de pinos, ela normalmente são ácidos, tá? Então, a gente chegou a fazer uma análise, tá? E fizemos, digamos assim, publicamos no nosso livro acidez entre 3,5, tá? A 5, 5,5. Então, isso que dão uma acidez muito interessante que principalmente as epífitas gostam demais, tá? Então, orquídeas, samambaias, né, as plenions, elas vão muito bem, tá? Nesse tipo de substrato. Pergunta muito técnica, muito boa, viu? Obrigado pela pergunta. A quarta pergunta encaminhada pelo Fabiano, tá? Ele é de Rondônia, tá? Obrigado, pessoal aí de Rondônia, né? Ele me pergunta o seguinte, se é verdade que a terra vermelha pode ser usada como substrato para cultivo de plantas em vaso. Olha, eu tenho exatamente alguns vídeos que eu falo sobre isso na íntegra, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bacana. Aliás, convido você a assistir o meu playlist de substratos, tá? Tem muitas informações interessantes nesse playlist, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês, para você dar uma olhadinha, tá certo? O problema da terra é que a terra de um canto vermelha, a terra do outro vermelho pode alterar muito, tá? E o segundo grande problema desses materiais, que a gente chama solo, né? Os agrônomos chamam de solo, é que ela pode ter também contaminantes, né? Desde pragas, doenças e até sementes de plantas daninhas. Por isso que a gente acaba evitando de utilizar esse tipo de material, tá certo? Existe a possibilidade, tá? Se você esterilizar esse material, dá para você utilizar sim. Mas aí já é outro papo, né? Outro assunto. Eu falo muito de esterilização de substrato. Eu vou deixar aqui no izinho também, se você puder assistir. O playlist de substrato está muito completo, tá certo? Bem completo, né? Se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta e eu irei fazer outros vídeos a respeito dessa pergunta, tá certo? Bom, a quinta pergunta encaminhado pela Érica. Ela me pergunta qual é a planta que eu ainda não trabalhei e gostaria de trabalhar. Érica, são muitas plantas que eu gostaria de trabalhar, né? Algumas a gente não tem nem condições de importar, são plantas do exterior, né? Mas uma em si eu gostaria de trabalhar, que eu sei que já tem produtores no Brasil, tá? Que é o wasabi, tá? Aquela planta, né, que o pessoal utiliza para produzir aquele condimento picante que se coloca no sushi, no sashimi, tá certo? Eu gostaria de trabalhar muito com essa planta, mesmo porque eu gosto muito, né, da culinária japonesa e eu sou um consumidor assíduo de sushi, sashimi e esses condimentos, tá certo? Sementes a gente não encontra isso, né? É muito raro a gente encontrar isso, tá? E a planta em si, as mudas, tá? A gente também não encontra, tá? Eu vou precisar conhecer, né, algum produtor para a gente conseguir algum material para a gente conseguir trabalhar com relação a essa espécie, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, vocês viram, foram 5 perguntas bem interessantes, encaminhado por vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, encaminhe para a gente, ajuda bastante a gente, ok? Se vocês gostaram, clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se. Isso ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho aqui, tá certo? Eu conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima,
esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.